Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa por estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é o nosso intuito, propósito e finalidade com esta programação. Muito bem, nós vamos continuar aqui falando sobre demonologia e nós estamos falando sobre os demônios que atormentam eleitos, que atormentam salvos e que atormentam perdidos. Então, nós estamos falando sobre Jó, mostrando que os demônios atormentam também os eleitos. Já que a palavra diabo quer dizer diabo, demônios, atormentadores, são os atormentadores que estão atormentando as pessoas. E você vê que eles atormentam os três: o eleito, o salvo e o perdido. Agora, uma coisa é certa: quando Deus libera, porque tudo está na permissão de Deus, quando Deus libera um demônio, permite que ele atormente um eleito, é para Deus extrair deste eleito o melhor. É para Deus corrigir este eleito, uma vez que o demônio funciona como um chicote nas mãos de Deus, para Deus corrigir os seus filhos. Então você vai entender o seguinte, que nós temos que entender, às vezes nós não compreendemos por que aquilo está acontecendo conosco. Por que isto está acontecendo comigo? Deveríamos perguntar: para que isto está acontecendo comigo? Não por quê. Para quê? É para Deus extrair de nós o melhor. É para Deus nos corrigir. É para Deus nos trazer para mais próximo dele. Sempre foi assim. E aí nós estamos lendo, nós estamos frisando um modelo, o que aconteceu com um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se apartava do mal. Jó era o homem mais justo da terra naquela época. Mas Satanás veio acusar que Jó era o predileto de Deus. Deus testificou para Satanás e disse: tu viste o meu servo Jó? Observe que, quando Deus perguntou para Satanás, de onde vem Satanás? Ele diz: de rodear a terra e de passear por ela.
Deus diz: viste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Observe, era o homem mais justo que havia na terra. E por que um homem justo teria que ser atormentado por um demônio, pelo diabo? Por que esse homem justo teria que ser atormentado por um diabo? Para quê? Para Deus extrair dele o melhor. Para Deus corrigir o seu espírito. Para Deus tirar dele os medos. E nós vamos aprender aqui que Jó tinha muitas coisas para ser tirada dele. Observe comigo. Deus disse para Satanás: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se aparta do mal. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Então Satanás acusou diante de Deus. Diante de Deus, Satanás disse que Jó era o predileto de Deus, era um homem rico, era um homem abençoado. Ele não podia deixar de servir a ti, pois Satanás disse para Deus: tu abençoa ele de todos os lados, tu o cercaste. Ele tem bens, tem casa, tem mulher, tem filhos. Mas Deus diz: tá bom. Satanás diz: vai lá e toca nele para você ver se ele não vai blasfemar de ti, se ele não blasfemará de ti. Deus diz: tá bom, então ele está em tuas mãos. Agora não toque na vida dele, não toque na sua alma, porque sua alma é minha. A alma de um eleito é de Deus. Mas veja, por que este homem foi tentado pelo diabo e provado por Deus de tal forma que o único que sofreu mais do que ele foi Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo sofreu mais do que Jó. Jó foi o homem que sofreu mais depois de Cristo. E nada derrubou aquele homem. Ele não atribuiu falta alguma a Deus. Ele adorou ao Senhor. Então, como eu frisei que o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis, Gênesis quer dizer princípio, para nos mostrar que nada derruba um homem que tem seu nome escrito antes do princípio. Nada derruba os eleitos de Deus nesta terra. Nada. Porque eles têm seus nomes escritos antes da fundação do mundo. Os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, antes que houvesse um átomo, antes que houvesse uma molécula. Vamos lá. Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3, versículo 25. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado para captar esta revelação. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, veja só. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se aparta do mal, foi tentado pelo diabo, porque Deus não tenta, quem tenta é o diabo, e provado por Deus. Observe, por quê? Deus teria que corrigir aquele homem. Havia muitas coisas naquele homem que precisava ser tirada dele, que precisava ser modificada, mudada. Por exemplo, Jó tinha muitos medos. Ele tinha medo da morte, tinha medo de adoecer, tinha medo de perder os filhos. Então,
ele vai e diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Então ele disse assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo de acontecer comigo, aconteceu. Isto é assim, ó. Ele tinha esses medos. Medos da morte, medo de perder os filhos. Ele tinha medo de adoecer e isto sobreveio sobre ele. Tenha certeza que se você tem medo de tal coisa, se você tem medo disso, medo daquilo, Deus vai deixar aquilo vir sobre você para poder você vencer aquilo. O eleito de Deus tem que vencer todas as coisas, porque Deus vai corrigi-lo. Deus repreende e corrige a todo aquele que ama. Então Jó precisava ser aperfeiçoado em algumas coisas. Apesar de ser o maior homem que havia no Oriente e ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se aparta do mal, todas as pessoas gostavam de ouvir os conselhos de Jó, as crianças sentavam para ouvir ele. Então, mas é necessário no interior de Jó algo ser aperfeiçoado. E como é que Deus aperfeiçoa isto? Liberou Satanás para tocar em Jó, para tirar os seus bens e depois tirar tudo dele. Você sabe, Jó, ele teve 6 perdas, 6 percas. Ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu a mulher, ele perdeu os amigos e ele perdeu a popularidade. Deus teve que levar este homem a ter estas 6 percas para corrigi-lo. Que coisa tremenda e maravilhosa. Observe. Liberou Satanás para tocá-lo, para corrigi-lo, tirar dele os seus medos. Aquilo que eu temia me sobreveio. Olhe, preste atenção, aquilo que você teme virá sobre você. Observe que tem pessoas que têm medo de um ladrão entrar na sua casa. Então, se um gato bater nas telhas, ele já fica com medo pensando que é um ladrão. Então, observe, aquilo que você teme vem sobre você. Você precisa vencer os medos. O profeta William Branham disse: medo é a maior arma do diabo. E nós temos que vencer isto. E como é que vencemos isto? O verdadeiro amor lança fora todo medo. É tremendo e maravilhoso. Outra coisa que Jó, Deus teria que tirar os medos de Jó. Deus teria que levar ele a obter a maior visão. Para quê? Para Jó ter certeza da ressurreição. Jó ficava pensando que o que acontecia com um homem? Onde ele estava depois que ele descia a sepultura? Jó ficava pensando, imaginando. Ninguém sabia onde aquele homem estava. Ele via, as outras coisas ressuscitam. Se você corta uma árvore, ao cheiro das águas, ela brota novamente. Então Jó ficava observando, ele não conseguia entender isto. E o homem desce à sepultura, os vermes da terra comem a sua carne, e o que acontece depois dali? Deus quer aperfeiçoar isto. Deus queria aperfeiçoar isto em Jó, fazer ele saber que haveria uma ressurreição. E aí levou ele a ter a maior visão. Através de quê? Destas tentações do diabo e as provas divinas que veio sobre ele para levar ele a obter
a maior visão. Então ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele teve a maior visão de Cristo sendo ressuscitado. Outra coisa, Jó pensava que era um homem grande. Ele achava que ele era um homem grande. Então Deus teve que vir a ele e dizer assim, onde estava tu quando eu fundei os fundamentos da terra? Ora, tu pensas que é grande? Onde era que tu estava quando eu fundei? Quem é grande? Grande é Deus. Não há homem grande. O próprio profeta disse isto. Não há homem grande entre nós. Grande é Deus. Não há homem santo. Há um Deus santo no homem. Isto torna o homem santo. É isto. Então Jó olhava para a árvore, via a árvore morrer e ressuscitar. Ou seja, ele olhava na época que a seiva descia para a raiz da árvore, se escondia na raiz e aquela árvore caía todas as suas folhas. Mas depois, quando era na época da primavera, a seiva subia novamente e a árvore começava a brotar. Então ele observava, ele diz, oxalá, tomara que me escondeste na sepultura e me ocultaste até que tua ira se fosse. Ele observava a árvore, via que a seiva descia para a raiz e a árvore ficava ali, só os galhos. Mas depois, na primavera, a seiva subia e a árvore brotava novamente. Ele via aquilo como uma ressurreição. Ele diz, se tu me escondeste, lá me ocultaste, lá na sepultura, até que tua ira passasse. Então veja só. Ele via isso. Ele não tinha certeza da ressurreição, mas observava que as árvores ressurgiam novamente e brotava mais linda do que antes. Ele queria encontrar isto e Deus deixou justamente que Satanás, o caluniador, o atormentador, o atormentasse, o diabo o atormentasse para extrair dele o melhor, para tirar dele os medos, para extrair dele a visão da ressurreição, para tirar dele a maneira de pensar que ele era um grande homem, para tirar dele tudo que necessitava ser tirado para corrigir a sua vida. Então veja só. E para isso, Deus teve que fazer o quê? Fazer ele perder percas em sua vida. Percas. Observe, 6 percas. Ele perdeu tudo o que tinha. Perdeu as suas 7.000 ovelhas, suas 500 juntas de boi, 500 jumentas e 3.000 camelos. Perdeu 10 filhos de uma vez. Perdeu a saúde. Perdeu a mulher. Você diz, não, mas a mulher dele estava viva. Mas você tem uma mulher daquela em casa. Você está doente, com câncer, da ponta do pé até a cabeça. A mulher, ao invés de te ajudar, vem e diz, te dá um conselho, amaldiçoa o teu Deus e morre. Uma mulher que peca com os lábios. A Bíblia diz, é melhor morar num canto de um eirado do que com uma mulher rixosa dentro de casa. É melhor morar num deserto do que com uma mulher rixosa dentro de casa. Uma mulher desta é mesmo que não ter. Esta Zípora salvou Moisés. Esta mulher queria destruir a vida de Jó, dando um conselho para ele amaldiçoar a Deus, dizendo, tu ainda retens a tua sinceridade a Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele perdeu os amigos e ele perdeu a
popularidade. Observe. Através disto, Deus iria extrair de Jó a maior visão. Deus iria corrigir Jó, tirar os seus medos, os seus temores, dar a ele a certeza da ressurreição, tirar dele o pensamento que ele seria um homem grande. Jó também falava assim: eu queria conhecer o local da habitação de Deus. Jó falava assim: eu queria encontrar um homem que ficasse entre eu e Deus para levar as minhas pendências diante de Deus. Eu queria encontrar um mediador. Então Eliú veio. Eliú simboliza Cristo em teofania. Justamente o mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, o homem. Então veja, a Bíblia diz que o povo procurava Jó para ouvir os seus conselhos porque ele falava a verdade. Então Jó pensava que era um grande homem, mas Deus mostrou que grande é Deus. Precisava também tirar isto dele. Mesmo um homem que falava a verdade, mesmo um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se aparta do mal, precisava dentro dele ser mudado muitas coisas dentro dele precisavam ser mudadas, muitas coisas. E aí Deus queria corrigir o seu interior. Mesmo a gente tendo uma vida íntegra, reta, temente a Deus, se apartando do mal, mas lá dentro de nós, se algo precisa ser mudado, Deus vai nos corrigir, Deus vai nos moldar, Deus vai nos lapidar. Então observe. Então ele faz como? Como é que ele faz? Libera Satanás para corrigir. Se eu tenho temor de algo, aquilo vai virar sobre mim para que eu possa vencer. Isso é tremendo e maravilhoso. Então você perder tudo o que tem, você perder seus filhos, você perder sua saúde, você perder sua mulher, porque é uma mulher rixosa, que pecava com os lábios e dava um conselho daquele para o seu esposo. Quando você está doente, que você tem uma mulher ao seu lado cuidando de você, que coisa maravilhosa. Mas uma mulher para te dar conselhos errados, para ficar contra Deus, para levar você à ruína, então é mesmo que você não ter. Jó perdeu os amigos. As pessoas vinham ouvir Jó, mas quando eles estavam doentes, os amigos estavam acusando de pecado. Jó perdeu a popularidade. Jó, quando chegava num local, as crianças corria para Jó, para falar com Jó. Uma pessoa estava sentada, saía do assento e dava o assento para Jó, para ele sentar. Mas essa popularidade ele perdeu. Até as crianças riem de mim. Até as crianças não mais olham para mim. Ele perdeu esta popularidade. Essas 6 percas que ele teve, Deus fez para corrigir o seu interior. Deus liberou o atormentador Satanás para atormentar Jó. Para atormentar, para corrigi-lo. Então no final ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Observe, no final ele vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu bem sei que Deus tudo pode. Nada vai frustrar os planos de Deus, o programa de Deus,
o programa que Deus tem reservado para a minha vida, nada vai frustrar. A Bíblia diz que Jó recebeu tudo em dobro. Recebeu a porção dobrada. Então aí você tem. Mas tudo começou para que este homem chegasse ao aperfeiçoamento. Deus pegou o seu chicote, Satanás, e corrigiu Jó. Deus vai pegar o seu chicote e vai nos corrigir naquilo que precisamos ser corrigido. Vai nos aperfeiçoar naquilo que precisamos ser aperfeiçoado. Isto é a realidade das Escrituras, isto é o que a Bíblia ensina. E para finalizar, Jó disse: um homem que nasce de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Um homem que nasce desta árvore chamada mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Mas o homem que nasce da árvore da vida, que é Cristo, ele não é de poucos dias, não tem inquietação, não terminará no pó da terra, mas viverá eternamente. Aqueles que nascem da árvore chamada mulher é de poucos dias e tem muita inquietação, mas aqueles que nascem da árvore da vida é eterno. E a árvore da vida é quem? Cristo. Então corre, ganha a tua eternidade, corre para Cristo enquanto é tempo e entrega a tua vida a Ele. Shalom. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quartas, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Domingos e quartas, às 19h30, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Nosso WhatsApp para contato é 83 981 25 19 62. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM Nova Olinda, que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Que Deus abra o entendimento do vosso coração para compreender as Escrituras. Shalom.